Queridos irmãos e irmãs, escutem com os ouvidos do Espírito, não com os da rotina. Há um chamado eterno sobre sua vida, uma marca divina impressa em sua alma antes que o mundo existisse. Você não é apenas mais um, você foi separado por Deus. E quando Ele escolhe, Ele consagra, não por rituais humanos ou tradições mortas, mas pelo fogo vivo do Espírito Santo. Se essa mensagem já está falando com você, lembre de curtir agora mesmo. Isso ajuda o YouTube a entregar esse vídeo a mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhuma palavra de edificação. Como Paulo escreveu em Efésios 1, fomos eleitos antes da fundação do mundo para sermos santos, filhos adotivos por meio de Jesus, conforme o propósito de sua vontade. Isso não vem de mérito, mas da graça soberana. Deus chama pessoas para andar com Ele, não para se esconderem entre multidões ou sistemas religiosos. Os escolhidos muitas vezes caminham em solidão, incompreendidos até dentro da igreja, porque o chamado deles é mais profundo. Não é para se conformar, mas para ser conduzido pela nuvem, como Israel no deserto. Deus nunca precisou de templos luxuosos para falar. Ele falou com Moisés no deserto, com Elias em meio ao silêncio, e Jesus, o próprio Filho, declarou que o verdadeiro templo é seu corpo, a igreja viva. A verdadeira igreja é feita de pessoas cheias do Espírito, não de paredes. Billy Graham disse bem: não fomos chamados a apenas ir à igreja, mas a ser a igreja. Muitos têm buscado pertencimento, entrando em prédios e saindo vazios. Sentem fome que nenhum programa ou entretenimento consegue saciar, porque só Deus pode alimentar o que Ele mesmo despertou. Os verdadeiros escolhidos não se satisfazem com shows espirituais. Eles anseiam pelo fogo do céu, pela verdade sem máscaras, pela presença viva de Deus. Lembre-se de Noé, que pregou sozinho, e João Batista, que clamava no deserto, ambos rejeitados, mas obedientes. Os profetas foram perseguidos por denunciarem o pecado e chamarem a santidade. Ser escolhido é carregar a cruz, ser rejeitado pelo sistema, mas andar em poder de ressurreição. Como diz Filipenses 3:10. Você que se sente excluído, saiba, não está esquecido, está sendo lapidado. Deus está moldando você no silêncio, longe dos holofotes. Sua dor está regando seu chamado. Há algo em você que a estrutura organizada talvez não suporte. Uma mensagem, um fogo, uma missão. Não amaldiçoe o deserto. É nele que Deus treina os seus. Você não precisa de palcos para adorar. A cozinha, o quarto, qualquer lugar onde Deus habita contigo se torna santo. Você é o templo. O avivamento caminha com você. O inimigo quer te silenciar, te fazer acreditar que saiu do caminho só porque saiu de um prédio. Mas a liberdade não está nas paredes, está onde o Espírito do Senhor habita. E onde Ele está, a verdade, libertação e vida. Se Deus está falando com você através dessa palavra, comenta aqui embaixo com "Eis-me aqui, Senhor". Compartilhe também com alguém que precisa ouvir isso hoje. Vamos espalhar a luz. Se você encontrou liberdade em Deus e não se encaixa mais em certos sistemas religiosos, não se culpe. Muitos desses sistemas viraram prisões disfarçadas de espiritualidade, com mensagens que agradam aos ouvidos, mas não tocam o coração. O Espírito do Senhor está soando um chamado, não em templos erguidos por mãos humanas, mas nos corações famintos por verdade. Ele convoca seus escolhidos para fora da rotina vazia, para longe da adoração moldada por homens. Deus está despertando um remanescente, não um grupo popular, mas um povo separado, marcado pela verdade, purificado de compromissos com o mundo e cheio do Espírito. Esses não buscam aprovação humana. Eles vivem para agradar a Deus. Sentem o peso da glória, choram pelo estado da igreja e do mundo enquanto muitos apenas se distraem. Eles jejuam em segredo, oram no oculto e carregam autoridade celestial. Sua santidade não depende de prédios ou programas, mas da presença viva de Deus que habita neles. Quando oram, o céu responde. Quando falam, a atmosfera muda. Eles não pulam de igreja em igreja buscando entretenimento espiritual. Buscam a vontade do Pai. Eles são inflamados por um fogo que o mundo não compreende.
São acusados de rebeldia por não se curvarem à religião formal, mas estão apenas seguindo o chamado de Deus. Como os profetas, como Jesus, como Paulo, eles se levantam contra sistemas mortos e clamam por vida. Eles não foram rejeitados, foram separados. Suas lágrimas foram colhidas por Deus como adoração preciosa. Deus está cansado de cultos vazios e religiosidade superficial. Ele chama os seus para si, não para uma instituição, mas para sua presença. Não volte para a escravidão religiosa quando o deserto parecer solitário. Deus o chamou para algo maior. Não tente explicar o que o Espírito despertou em você. Apenas permaneça firme. Você não está perdendo nada. Está sendo levado a um propósito eterno. Não se deixe enganar. Ser fiel é obedecer a Deus, mesmo que isso o leve para longe da estrutura comum. Se Ele o chamou ao silêncio, ao retiro, à separação, isso é adoração genuína. Jesus também buscava solidão para estar com o Pai. E se até ele precisou passar pelo deserto antes do ministério público, por que seria diferente conosco? Permita que o mundo não o entenda. Permita que falem. Se você tem a presença de Deus, tem tudo. E, em breve, o Senhor trará um grande abalo. As fachadas cairão. Os ocultos serão revelados. Deus erguerá aqueles que foram fiéis no secreto, que choraram quando ninguém via, que permaneceram firmes enquanto o mundo os ignorava. Esses serão seus instrumentos, não por status, mas por propósito. Deus vai usar você para romper cadeias que a religiosidade nunca conseguiu tocar. Ele o enviará a lugares onde templos nunca chegaram. Suas palavras, afiadas e cheias de verdade, serão incomodas demais para ouvidos acostumados à comodidade. Agora talvez você seja incompreendido, mas será lembrado, não como quem seguiu os padrões dos homens, mas como quem obedeceu à voz de Deus. O Senhor está chamando você para fora da zona de conforto e para dentro do fogo do propósito eterno, fogo que purifica, refina e inflama para a glória do Pai. Este não é o tempo para neutralidade espiritual. É a hora de se levantar, romper com sistemas vazios e caminhar com coragem, com fé viva e ousadia celestial. Não se intimide se for rejeitado, se zombarem ou falarem pelas costas. Se você está alinhado com a palavra e guiado pelo Espírito, está exatamente onde Deus quer. Você está sendo moldado no fogo como ouro puro. E os que hoje zombam verão, com os próprios olhos, o poder, a paz e a autoridade que vem de uma vida entregue a Deus. Você foi separado da multidão para algo maior. Isso não se trata de simplesmente ir à igreja, mas de viver na presença do Altíssimo. Deus está despertando corações dispostos a deixar a rotina religiosa e abraçar uma obediência radical. Ele busca pessoas quebrantadas, cheias de compaixão, que carreguem sua presença diariamente, em todo lugar. Uma nova geração está se erguendo, uma geração que não se vende à aparência da religião, que não busca a aprovação dos homens, mas vive para agradar a Deus. Seu chamado não vem de homens, mas do Rei dos Reis. Nada pode impedir o propósito que ele designou para a sua vida. Você foi chamado para ser corajoso, para falar a verdade com amor, para brilhar em meio às trevas. A fé verdadeira custa caro, mas vale cada renúncia. A recompensa é eterna. A presença de Deus, a paz que excede o entendimento, a glória que não se compara às perdas do caminho. Mas não é só sobre o que você recebe, é sobre o que você entrega. Você foi chamado para ser uma oferta viva, um sacrifício de adoração. E ao se entregar por inteiro, será cheio da presença, da alegria e do poder do Espírito Santo. Você não é parte de um sistema frio. Você faz parte de um movimento vivo. Um mover do Espírito que abala estruturas e traz o reino à terra. O mundo espera pela manifestação dos filhos e filhas de Deus. Por aqueles que não recuam, que falam mesmo quando custa caro, que amam até quando dói. O fogo que arde em você não pode ser apagado. Levante-se em nome de Jesus. Que o Espírito Santo transborde da sua vida. Que a glória de Deus resplandeça em tudo o que você fizer. Os escolhidos não se escondem. Eles se levantam com autoridade, vivem com propósito e iluminam o mundo com a luz de Cristo. Você foi feito para se destacar, para liderar,
para andar na luz e expor a escuridão. Não tenha medo de ser radical por Deus, porque através da sua ousadia, ele será glorificado. O tempo é agora. Levante-se. O mundo está esperando por você. Vocês foram chamados para serem instrumentos vivos da vontade de Deus, carregando sua presença onde quer que estejam, na empresa, na escola, no hospital, no campo, no comércio. São representantes de um reino que não pertence a este mundo, um reino eterno, firme e justo. O chamado de Deus não é para uma vida confortável, mas para uma jornada de entrega, renúncia e obediência. Exigirá que vocês abandonem seus próprios planos e sonhos egoístas, custará tempo, energia, reputação e, talvez, até vínculos. Mas saibam, as recompensas são eternas. O que se perde por amor a Cristo é insignificante diante da glória que nos aguarda. A tribulação presente é leve e momentânea, comparada ao eterno peso de glória que nos espera. 2 Coríntios 4:17. E sim, haverá oposição. O inimigo não ficará inerte diante de quem caminha no propósito de Deus. Ele tentará desviar, intimidar e fazer você duvidar do seu chamado. Mas lembre-se, a vitória já foi conquistada na cruz. Colossenses 2:15. Vocês não lutam por vitória, mas a partir dela. Quando o inimigo se levantar, resistam com a autoridade que têm em Cristo. Nenhuma arma forjada prosperará contra vocês. Isaías 54:17. Usem a palavra como espada, revistam-se da armadura de Deus. Efésios 6. E não dependam da própria força. É pelo Espírito que vocês vencerão. Zacarias 4:6. Deem passos de fé mesmo quando o caminho parecer incerto. Deus os sustentará. Ele tornará seus pés ágeis como os da corça e os fará andar acima das dificuldades. Salmos 18:33. Abacuque 3:19. Não busquem a aprovação dos homens. O tempo é agora. O mundo espera pela manifestação dos filhos de Deus. Muitos se acostumaram a frequentar igrejas, ouvir a palavra e sair do mesmo jeito, sem transformação. Mas Deus está chamando um povo renovado, cheio do Espírito, que carrega sua glória onde pisa. Vocês foram chamados para curar, libertar, anunciar boas novas e proclamar o favor do Senhor. Lucas 4:18-19. Essa é sua missão. Não deixem o medo ou a apatia roubarem isso de vocês. O mundo precisa ver cristãos que vivem o que pregam, que permanecem firmes em meio às lutas, ousados, conscientes de que são enviados por aquele que reina sobre tudo. Sim, haverá resistência. O mundo tentará silenciar vocês, desvalorizar seu propósito, convencê-los de que não são suficientes. Mas essas mentiras não resistem à verdade da palavra. Vocês são mais que vencedores, filhos do Deus Altíssimo, chamados para estabelecer seu reino aqui. Vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Mateus 5:13-16. Sua vida tem um propósito eterno. Deixem sua luz brilhar. Deus não procura perfeitos, mas dispostos. Ele transforma quem se entrega de coração e capacita com seu espírito. Esse chamado não é limitado aos domingos. É um estilo de vida, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em cada conversa, em cada decisão, vocês são embaixadores do reino. Mas lembrem-se, vocês não conseguirão sozinhos. Precisam do Espírito Santo, sua força, sabedoria e direção. Maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Com ele, não há limites para o que Deus pode fazer através da sua vida. A igreja de hoje clama por um avivamento genuíno. Precisamos de um povo que não se acomoda com um cristianismo raso, que não se satisfaz apenas em seguir rituais. O mundo anseia por uma igreja incendiada, apaixonada pelos propósitos eternos, pronta para pagar o preço pela unção e pela presença real de Deus. É tempo de nos levantarmos, homens e mulheres dispostos a buscar o Senhor com intensidade, a deixar de lado distrações e pesos, e a correr atrás dele com ousadia e entrega. Mas o avivamento começa em você. Começa com a sua decisão de render-se por completo, de abandonar a apatia espiritual e viver com urgência e propósito celestial.
Tudo muda quando você escolhe viver totalmente para Deus. Ele não quer uma devoção parcial, nem aceita um coração morno. Apocalipse 3:16. Ele procura os que o buscam com todo o coração, que se entregam sem reservas. E quando você der esse passo, conhecerá uma intimidade com Deus que transformará a sua vida profundamente. Você sentirá a presença dele como nunca antes. Mas saiba, ao se entregar de verdade, o inimigo se levantará contra você. Tentará te confundir, desanimar e distrair. Porém, se você permanecer firme, confiando nas promessas, verá o poder de Deus operando em sua vida. Nenhum ataque do diabo pode vencer aquele que caminha na vontade do Pai. Deus está chamando os seus. Está chamando você para ser luz em meio à escuridão, para ser uma voz que proclama a verdade e vive o amor. O mundo aguarda sua resposta. Você tomará o seu lugar. Você aceitará o chamado. Foi para este tempo que você nasceu. Enquanto escrevo, sinto o peso e a urgência desta mensagem. É mais que palavras, é um clamor do céu. Deus está despertando aqueles que estão cansados do raso, do morno, do comum. Ele tem mais. O mundo geme por redenção, e Deus está levantando seus filhos para carregar sua luz em meio às trevas. Há pessoas que talvez jamais conheçam a salvação, a não ser que você se levante. É hora de sair da zona de conforto e entrar no campo de batalha. Você foi escolhido. Você é embaixador do reino. A pergunta é: o que você fará com esse chamado? Vai continuar escondido, ou se erguerá com autoridade? Vai deixar que as distrações o afastem, ou fixará seus olhos em Cristo e correrá sua carreira com fé? Sua vida tem um propósito eterno. Você tem um chamado que só você pode cumprir. E embora o caminho nem sempre seja fácil, Deus estará com você em cada passo. A mão dele te sustenta, a força dele te guarda, a sabedoria dele te conduz. Ao entrar no seu chamado, você experimentará uma alegria e paz que o mundo jamais poderá oferecer. O tempo é agora. O chamado é real. Você é escolhido. Deposite seus medos aos pés da cruz. Deixe as desculpas para trás e abrace a vida que Deus preparou para você. O mundo precisa da sua luz, precisa da sua fé, precisa da sua voz. Que hoje seja o dia da sua decisão. Levante-se, assuma sua posição, viva com propósito, caminhe em poder e permita que Deus o use além do que você pode imaginar. Você foi separado, você foi capacitado. Agora vá, responda ao chamado e diga com ousadia: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Amém. Se essa mensagem falou com você, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E por favor, compartilhe com pelo menos uma pessoa. Você pode ser o instrumento que Deus quer usar para alcançar alguém hoje. Juntos, vamos levar a verdade mais longe.